os rumos e os desafios da política externa brasileira. Com a palavra, o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado. A cadeia automotiva Brasil-Argentina, que juntos são hoje o terceiro maior mercado global de automóveis, depois da China e Estados Unidos. Eles entram, pedem refúgio e a eles é dado, então, o direito de entrar no Brasil, viver no Brasil, trabalhar no Brasil. Política de imigração, Conselho de Segurança da ONU, o comércio Brasil, Mercosul e a União Europeia. Boa discussão. Começa agora. As transformações por que tem passado o Brasil são muito significativas. Isso também gera novas oportunidades e desafios para nossa atuação externa. A política externa de um país é, em grande medida, reflexo de sua realidade interna e tem que ser sempre um reflexo de sua realidade interna. As mudanças ocorridas no Brasil vão além da ascensão do país à sexta ou sétima economia do mundo. Nós experimentamos uma expressiva elevação de renda e de emprego. Nós retiramos da pobreza 36 milhões de brasileiros. Fizemos ascender outros 42 milhões à classe média. O Brasil tornou-se, e isso é importante que se tenha plena consciência, uma referência mundial em programas de inclusão social e erradicação da pobreza. É visto como um exemplo de um país que deu um salto de crescimento com distribuição de renda, em contexto democrático e de respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente. E hoje em dia há um enorme interesse internacional por olhar o nosso exemplo e compreender como ele pode ser replicado em outros países. Além disso, além dessas circunstâncias às quais eu já me referi, o Brasil, com a exploração do pré-sal, será um dos maiores produtores de petróleo do mundo, tornando-se, em realidade, o único país de dimensões continentais com capacidade de exportação líquida no tripé: bens agrícolas, recursos minerais e recursos energéticos. Por termos adotado e cumprido metas voluntárias de emissões de gases de efeito estufa e liderado as negociações de desenvolvimento sustentável, como a Rio+20, o Brasil exerce um papel central na formação da Agenda de Desenvolvimento pós-2015 das Nações Unidas e também nas negociações sobre mudança do clima. Essas negociações determinarão o futuro do planeta e o modelo de produção e consumo mundial nas próximas décadas. Ao longo da última década, nós podemos identificar vários exemplos que apontam para essa reorganização do cenário internacional, desse verdadeiro reordenamento multipolar. Por exemplo, a substituição do G5 ou do G8 pelo G20, como principal instância internacional de coordenação econômico-financeira. Temos um processo de reforma, ainda que razoavelmente lento, do Fundo Monetário Internacional, dando mais voz, maior peso aos chamados países emergentes. Temos a criação de instâncias novas, às quais eu já me referi, como o agrupamento BRICS, que realizará sua sexta cúpula em Fortaleza, em julho próximo. Temos o Foro Índia-Brasil-África do Sul, o IBAS, cujos países atuam juntos na reforma das estruturas de governança global
e na implementação de políticas públicas de inclusão social. Ou ainda, o próprio fato de que a Organização Mundial de Comércio passa a ser presidida pela primeira vez em sua história por um brasileiro, cuja principal base de apoio para sua vitória foram, sem dúvida nenhuma, os países em desenvolvimento. A despeito de todas essas mudanças, nós temos que ter também muito claro que as estruturas de governança global ainda não refletem plenamente as realidades novas que encontramos no campo internacional. O exemplo mais claro é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, cuja estrutura e métodos de trabalho remetem a um mundo que não existe mais. E eu gosto de dizer sempre, quando foi estabelecido o Conselho de Segurança, em 1945, não só o mundo era outro, mas países como a Índia nem sequer eram um país plenamente independente e estruturado. A Alemanha estava destruída com a guerra, o Japão também. Países que hoje são grandes atores internacionais, na época não o eram. Portanto, a estrutura do Conselho de Segurança que temos hoje reflete um mundo de 70 anos atrás. E, portanto, buscamos e buscaremos sempre mudar a governança, especialmente numa área tão delicada quanto a da paz e segurança internacional, para que essa governança reflita, sim, as realidades do mundo de hoje. Eu insisto e lhe consulto se a vantagem que a gente ganha política de ter um assento permanente no Conselho de Segurança, se essa vantagem não é menor do que a força moral que teríamos se fôssemos a favor de acabar com membros permanentes no Conselho de Segurança. Alguns me dizem, mas isso não se vai conseguir. Existem lutas que são tão boas que é melhor até que ela não seja vitoriosa, para que a gente continue lutando por ela. Eu insisto que nós estamos pagando um preço alto do ponto de vista de concessões aqui, concessões ali, para conseguir um voto a mais, para termos uma cadeira no Conselho de Segurança. E eu, sinceramente, acho que estamos jogando fora a chance do Brasil ser o líder, principal líder, o que daria uma grande força moral e acabar com essa excrescência, obsolescência de termos membros permanentes com poder de veto. Conselho de Segurança, se nós pagamos um preço alto, não, nós não pagamos um preço alto. Na verdade, nós estamos num processo reativado na ONU. E eu digo sempre, a ONU está discutindo isso. Não é o Brasil que está querendo que isso se discuta, não. A ONU está ativamente discutindo a reforma do Conselho de Segurança. Nesse novo período da Assembleia Geral da ONU, o presidente da Assembleia Geral, John Nash, ele determinou uma aceleração dos debates em torno da reforma do Conselho. E determinou a criação de um grupo consultivo que ajude a mover essa reforma. E convidou o Brasil para ser membro desse pequeno grupo consultivo, acho que são 5 países, o que mostra que, na verdade, há uma plena consciência dentro da ONU da importância que nós temos no processo e da importância que há em contar com a voz brasileira no processo por todos os títulos que fazem do Brasil o país que é. Então, não é que nós estamos gastando capital diplomático nisso, não. Nós estamos participando de um processo em que é natural que o Brasil esteja. Estranho seria o Brasil se omitir.
Aí sim. Aí eu acho que haveria críticas importantes de como um país do peso e do porte do Brasil se omite numa hora em que a ONU está empenhada no debate. Todo o processo é difícil. Existe a questão do veto, o que fazer com a questão do veto. Existe a questão de onde ampliar, nós dizemos que é entre os permanentes e os não permanentes, quantos seriam, ou seja, que dimensão teria essa ampliação, quais seriam os países, enfim, há todo um debate que é extremamente complexo, mas que é muito rico hoje em dia, até porque, como eu disse na minha introdução, o Conselho de Segurança hoje reflete uma realidade de 70 anos atrás, ou quase isso. E o mundo mudou completamente. O número de países é outro. A representatividade hoje em dia do Conselho não satisfaz mais. Então, eu quero assegurar que, mais do que gastar um capital diplomático, nós estamos ativamente participando e promovendo uma discussão da qual nós não podemos nos ausentar. No próximo bloco, a expansão do comércio brasileiro, o Mercosul e a União Europeia. Um acordo que seja benéfico para o Brasil, o Mercosul e os países